Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente gostaria de parabenizá-lo, pela iniciativa que você teve de acessar o nosso blog. Isso significa que você está buscando o seu aprendizado, Você está buscando o seu conhecimento aí. Sempre o professor está falando na sala de aula, pessoal, acesse o blog, lá o professor está colocando o resumo das aulas que a gente está trabalhando aqui em sala de aula. Então, isso aqui é mais uma ferramenta de trabalho, de estudo, que só veio para abrilhantar, só para melhorar o nosso trabalho, ok? Então nós vamos fazer hoje uma revisão sobre o tempo verbal presente simples, que é o que nós estamos trabalhando no momento. O que você tem que saber de presente simples? A princípio, primeira coisa, nós usamos dois auxiliares, são eles, o do e o does. Então sempre que você for fazer uma pergunta, você vai usar o auxiliar do ou does. Professor, mas já que nós temos dois, qual deles eu devo usar? Isso vai depender do pronome que estiver sendo usado, no caso, I, you, he, she, it, we, they. Se você tiver o pronome I, you, we, they, nós vamos usar o auxiliar do. E se você tiver o pronome he, she, it, auxiliar does. Ok? Nós temos aqui um exemplo de uma pergunta, usando o auxiliar do. Lembrando aqui, sempre fala em sala de aula, sempre que nós vamos fazer uma pergunta, nós vamos usar a sequência de um auxiliar, de um pronome e de um verbo, tá? Então esse exemplo aqui, Do you work every day? Yes, I do. No, I don't. Yes, I work every day. No, I don't work every day. Então aqui eu tenho dois tipos de resposta. Resposta curta, resposta longa. Ok? Elas são chamadas de respostas curtas e longas. Por quê, professor? Resposta curta. Repare que na resposta curta, nós só usamos os auxiliares. E na resposta longa, que é o diferencial, a gente usa o verbo na nossa resposta. Ok? Vamos ver agora um exemplo com o auxiliar does. Lembrando que o does eu vou usar para he, she, it. Ok? Um exemplo ali, falar da Mary. Vamos perguntar se a Mary trabalha todos os dias. Vamos lá. Does Mary work every day? Yes, she does. No, she doesn't. Poderia falar também, no, she does not. Ok? Does Mary work every day? Um exemplo de resposta longa. Yes, she works every day. No, she doesn't work every day. Repare que na resposta longa, quando nós usamos o verbo principal, olha o que aconteceu no finalzinho dele, Nós acrescentamos o S. Essa é a problemática desse assunto. Nós vamos acrescentar algumas palavrinhas, letrinhas no final do verbo, No caso aqui, nós acrescentamos o S, Nós vamos ver outros casos que vai acrescentar outras coisas também, tá? Então, vamos fazer mais uma vez a leitura, tá? Para passar para o próximo. Does Mary work every day? Yes, she does. No, she doesn't. Yes, she works every day. No, she doesn't work every day. Só lembrando também, pessoal, usei o doesn't. Quando eu uso doesn't, o meu verbo volta a ser do jeito que ele era na pergunta. Ok? Um outro exemplo aqui, com o verbo stud agora. Vamos ver o que acontece com esse verbo stud, porque ele tem um detalhe. Vamos lá? Does Mary study every day?
Yes, she does. No, she doesn't. Repare que na resposta curta, né? Yes, she does. No, she doesn't. Yes, I do. No, I don't. Não tem segredo. Olha agora na resposta longa, onde a gente utiliza o verbo. Vou fazer a pergunta novamente, tá? Does Mary study every day? Yes, she studies every day. No, she doesn't study every day. O que aconteceu novamente no verbo study, né? Lembrando, olha, sempre nas respostas positivas que vai acontecer essas modificações. O que aconteceu aqui? Nós tínhamos um exemplo, nós tínhamos um verbo que ele termina com a letrinha Y e antes nós temos uma consoante. Então, quando isso acontecer, nós vamos tirar o Y e colocar I e S no lugar dele. Tá? Foi isso que aconteceu. Ó. Yes, she studies every day. Muito bem. Vamos lá, próximo. Professor, sempre quando nós tivermos o Y, então nós vamos fazer isso? Não. A gente tem que levar em consideração uma outra coisa. Né? O professor falou ali, ó, logo atrás, deixa eu voltar um pouquinho. É Y e aqui temos uma consoante. Né? O que não aconteceu no próximo exemplo. Ó. Eu quero perguntar, Paul joga futebol? Né? Ó, nós temos um verbo play, termina com Y. Olha o que aconteceu aqui embaixo. Eu só coloquei o S. Por que isso aconteceu? Né? Does Paul play soccer? Yes, he plays soccer. No, he doesn't play soccer. Por que aqui não aconteceu a regrinha do I e S? Simplesmente porque nós temos antes, nós não temos uma consoante, nós temos uma vogal. Então, quando isso acontecer, a gente vai colocar apenas o S, normalmente. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Se o seu verbo principal, né, no caso ali que a gente viu, é o verbo work, o verbo study, o verbo play. Se o seu verbo principal, ele terminar com SH, CH, SS, O, X e Z, será acrescentado ES na terminação do verbo. Né? Exemplo, olha aqui, ó. Eu perguntei se a Julie, se ela escova seus dentes 4 vezes por dia. Será que ela faz isso? Vamos ver. Em inglês essa pergunta ficaria: Does Julie brush her teeth 4 times a day? Yes, she brushes. No, she doesn't brush. O que aconteceu aqui? Então no verbinho brush, por ele ter terminado em SH, eu acrescentei o ES no final do verbo. Ok? Já na forma negativa, né, ó, usei o doesn't, o verbo ficou com normal. Né? O verbo ficou normal, sem acréscimo de nada. Nós temos aqui no próximo exemplo, ó, né, seguindo a mesma regrinha do SH, CH, SS. Perguntei aqui se o Fred, se ele vai à escola à tarde. Né? Então essa perguntinha ficaria: Does Fred go to school in the afternoon? Yes, he goes. No, he doesn't go. Okay? Então nós temos aqui um verbo que terminou em O, então por isso eu coloquei o ES no final do verbo. Tá? E na forma negativa, usei o doesn't e usei o go sem modificação nenhuma, porque eu usei a forma negativa doesn't. Uso para o verbo have. Então nós temos aí uma pequena exceção. Quando nós trabalhamos o verbo have, você esquece todas aquelas regrinhas que eu estava falando com você até agora. Tá? Um exemplo aqui, eu perguntei se a Jennifer
se ela tem um pet. Se ela tem um cachorrinho, um gatinho, um animal, né? Então a pergunta seria: Does Jennifer have a pet? Yes, she has a pet, a dog. No, she doesn't have a pet. Repare que aqui o verbo have, ele mudou totalmente a sua forma de escrita, de pronúncia, apenas na forma afirmativa, tá? E na forma negativa, como eu usei o doesn't, como das outras vezes, o verbo have ficou a mesma coisa, tá? Vamos fazer mais uma vez a leitura? Does Jennifer have a pet? Yes, she has a dog. No, she doesn't have a pet. Ok? Pessoal, então é isso aí. Isso foi uma revisão do tempo verbal presente simples. Espero que vocês tenham gostado, tá? E essa é a primeira aula de muitas que eu pretendo postar aqui no nosso blog, né? Com o intuito de te ajudar, né? Da gente melhorar a nossa qualidade de ensino, tá bom? Um abraço, vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!